Nós estamos estudando as nossas ministrações aos domingos à noite. Tem sido sobre aqueles homens que nós olhamos na Bíblia, que são, no nosso entendimento, ou no entendimento dos homens naquele período, como os improváveis. Como eu disse agora há pouco, quem são os improváveis? Sou eu e você. Quais são as coisas que você hoje tem feito pela sua obediência a Deus e que talvez em algum tempo você olhasse e achasse que você nunca conseguiria fazer? Quais são os desafios que Deus tem colocado para você e que muitas vezes você vai lá e conversa com Ele e diz assim, Senhor, eu não. Chama outro, né? Chama outra pessoa, eu não tenho capacidade para isso, mas ainda assim o Senhor vai fazer quando você obedecer a Ele, quando você seguir a Ele, quando você se colocar diante dEle. Nessa série de pregações nós estamos olhando lá na Palavra de Deus e como a Palavra de Deus é importante, porque ela não coloca lá somente contos ou coisas bonitinhas para a gente olhar, mas a Palavra de Deus é tão real como a minha vida e a sua, cheio de altos e de baixos, de percalços. E aqui a gente tem visto, e nessa noite não vai ser diferente, olhar um homem, personagem muito conhecido nosso, que em algum momento da história estava lá no seu canto, trabalhando, cuidando de ovelhas, e alguém improvável, na visão dos homens, Deus chama para ser o rei de uma nação, e a gente está falando de Davi. Mas antes de nós entrarmos efetivamente na história de Davi, eu quero mostrar para você um pouco antes da história, para você entender que às vezes eu e você estamos vivendo as nossas lutas aqui neste mundo, e a gente vivendo os nossos percalços, e a gente não consegue entender o que Deus está fazendo. Você já viveu um momento que você não entendeu o que Deus estava fazendo? Eu vários. E dizer assim, Senhor, eu não entendo. Mas eu tenho aprendido neste tempo, e não só porque sou pastor, mas enquanto servo de Deus, a olhar para aquilo que é desafio e ainda pedir para que Deus me ajude a aquietar o meu coração, mesmo quando eu não entendo, porque eu preciso crer que mesmo eu não sabendo o restante da história, mesmo eu não sabendo o capítulo seguinte da história, o que eu tenho certeza, e você pode ter também na sua vida, é que se você entregou a sua vida a Jesus, e você tem procurado viver a vontade dEle, Deus está fazendo o que é melhor para você. E aí, para que você seja um improvável de Deus, você precisa ter obediência. Não tem como viver as maravilhas de Deus se nós não obedecemos. O Cristiano, que é membro aqui da nossa igreja, eu gosto muito de uma teoria do Cris, eu falei acho que no domingo, na quarta-feira à noite. O Cris, quando a gente vai conversar, ele fala assim, pastor, eu gosto de ver quando Deus está fazendo como uma coxa de retalho, quem já viu uma coxa de retalho sendo feita, ou alguma coisa de retalho, a Neinha lá, quando faz lá as peças dela, vai juntando peças, e você não entende, para nós que não temos noção, não entendemos muito bem como vai ser. Mas quem está fazendo aquele produto e sabe o que é, ele sabe que quando ele juntar os fios será uma peça perfeita. E assim Deus também faz na nossa vida. Às vezes eu e você olhamos e a gente pensa que é tragédia, a gente pensa que Deus não está nos amando, a gente pensa que aquilo que Deus está fazendo não está certo. E a gente tenta dizer para Deus como é para Ele fazer. Só eu fiz isso até agora? Dizendo assim, Senhor, não é bem assim, vamos tentar dar uma ajeitada aí. Mas Deus sabe, na junção dos retalhos, exatamente a coxa que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. E aí, para isso eu preciso obedecer, mas para obedecer eu preciso conhecer. E quando eu conheço Deus, então eu começo a confiar nele e a entender que o que Ele está fazendo será perfeito. Aqui na história de Davi, que nós vamos olhar hoje, para a gente contextualizar, a gente vê um pouco antes, e nós já vamos para o texto, a gente vai ver um pouco antes, que antes de Davi ser coroado, ser colocado como rei, existia um outro rei naquele lugar, naquele momento, que era o rei Saul. O povo de Deus era coordenado pelos líderes e eles começam a reclamar. Eu vou entrar nesses detalhes para contextualizar, para a gente entender do que se está falando. O povo estava sendo reinado por Saul, Saul foi escolhido, só que Saul foi um rei que cometeu um monte de bobagem naquele momento. Saul foi um rei que desobedeceu a Deus, Saul foi um rei que fez algumas coisas contrárias à vontade de Deus, e Saul então em algum momento começa a entristecer o coração de Deus, e Samuel começa a perceber que Samuel era o sacerdote da época que cuidava dessas coisas, e Deus falava com Samuel.
Então, depois que Saul se tornou rei, e esses atos dele mostravam que ele era um homem egoísta, que ele era um homem irritado, que não tinha muito domínio próprio, ele era um homem, lá diz assim que Saul era um homem odioso e mesquinho. Saul era um rei meio complicado. E com o passar do tempo, algo abalou psicologicamente o rei Saul. Se você ler lá, se você pegar lá o texto lá em 1 Samuel, você vai ver que Saul viveu um pouco meio como louco. Porque ele ficou meio afetado emocionalmente ou psicologicamente, não sei bem o que aconteceu, mas os últimos anos do governo do rei Saul, ele perdeu o senso da realidade. E ele andou fazendo mais besteira do que já fazia antes. Provava então que ele não estava qualificado para aquele cargo. Logo após ele subir ao trono, ele comete então alguns erros, e entre esses erros, as injustiças e as ações, ele tenta então, pelas bobagens que ele fez, trazer Samuel junto com ele, a gente chamaria hoje de álibi, ou ele estaria tentando arrolar. Sabe quando uma criança faz alguma coisa errada, ele chama um amiguinho junto para ir falar com a mãe? Vamos falar com a minha mãe porque eu fiz alguma coisa errada. Sabe quando eu e você fazemos alguma coisa errada e a gente tenta trazer gente para perto para dividir a carga, né? Ou talvez para a gente não levar um carão tão grande como a gente deveria levar? É mais ou menos isso aqui que Saul faz, e isso diante de Deus. Saul decepcionou a Deus claramente. Se você for para o texto, Deus diz isso. Samuel então disse ao rei Saul, lá em 1 Samuel 15:35, não é este o texto que nós vamos nos ater, mas para a gente entender. Samuel, que era o sacerdote, diz então para Saul: não vou humilhá-lo diante do povo, voltarei com você e vou realizar o ritual deste ato de adoração e sacrifício, mas Saul não quero mais vê-lo depois desse dia. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Samuel disse assim: Saul, eu vou lá com você, eu não vou te permitir passar essa vergonha. Eu vou lá com você, você vai adorar a Deus, mas não me procura mais, porque eu não quero mais a sua companhia. Você já fez bobagem demais e eu não vou andar contigo. Mesmo depois deste momento, de Samuel ter dado essa oportunidade, ter voltado com Saul, Saul ainda continuou agindo do mesmo modo, até o dia em que ele cometeu um suicídio. Saul tirou a sua própria vida. Samuel chegou ao fim, então cansado das suas forças, né? O povo tinha elegido Saul, mas ele não tinha mais condições de ser. E aí, o que Samuel ia fazer? Qual era a solução para Samuel neste momento? Os inimigos estavam cercando a cidade de Israel. Israel não tinha rei para conduzir o povo estava desgovernado, e Samuel olhava para aquilo e dizia assim: e agora? Aquele que era para nos cuidar, não nos cuidou. Samuel não sabia e nem podia imaginar, e nem o povo também não sabia o que fazer, mas Deus sabia o que ele ia fazer. Exatamente como hoje Deus continua sabendo o que fazer. Se você olhar a nação brasileira, a nação de Israel, a nação não importa, ou a sua vida, você pode olhar a esfera que você quiser, governamental, país, ou a nós, insignificantes que somos, Deus sabe o que vai fazer na minha vida e na sua, se nós obedecermos. Se nós ouvirmos. Eu tenho dito em algumas pregações que lá no Salmo 139 diz assim, que antes que você existisse, Deus já tinha escrito os teus dias. Então eu creio assim, segundo a palavra, os teus dias e os meus estão escritos. Eu e você vamos lutar para entender a vontade de Deus. Mas a vontade dele é muito clara, aquilo que é de Deus traz paz. E a gente precisa obedecer então a ele para viver assim. O que Samuel não compreendia, e que geralmente nós também não compreendemos, é que no meio desse cenário de dúvida, Deus já sabia o que ia ser feito. Eu não sei você que está aqui no templo nessa noite, ou você que está aí na sua casa, se você tem um monte de interrogações na tua vida. Eu não sei se neste momento você está cheio de perguntas aí num caderninho, anotando, dizendo: Senhor, eu não sei o que vai ser isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem amanhã, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, mas Deus sabe o que pode ser, dependendo da ação que você tiver em obediência a Ele. Nós entendemos claramente que Deus não nos obriga, mas Ele nos dá a liberdade de fazer escolha, e quando nós escolhemos seguir a vontade dEle, não tem erro. Por mais que eu e você, como a gente acabou de orar aqui, a Aline ministrando aqui sobre essa canção no texto de Abacuque, ainda que eu e você, a gente olhe e diz assim: mas lá não tem o figo, não tem o boi, não tem a carne para comer, não tem a água para tomar, não tem a casa para morar, não sei o que é, mas Deus sabe e Ele vai conduzir. Gente, isso é uma certeza absoluta que nós temos e precisamos ter na nossa vida. Deus sabia exatamente o que Ele ia fazer.
Talvez você já tenha experimentado em algum momento da tua história que você passa por todas as interrogações. Isso é cíclico. Você vai viver isso agora e daqui a pouco a gente vai viver de novo. E aí engraçado que a gente esquece daquilo que Deus já proveu, daquilo que Deus já fez, e a gente se angustia de novo, se preocupa de novo. Eu imagino Deus olhando e dizendo assim: ei, eu já cuidei outra vez. Por que você está aí preocupado? Eu já não te sustentei até aqui, eu não te trouxe até aqui, eu não te mantive vivo até aqui, eu não vou te deixar. E é isso que Deus está fazendo aqui neste momento com o povo. O problema, talvez, aqui do povo e nós, é que nós não sabemos muito bem o que pedir a Deus. Se nós simplesmente entregarmos e aprendermos a descansar, fazermos a nossa parte, porque tem coisa que depende de mim e de você, e a outra parte Deus vai fazer, então nós veremos os milagres de Deus acontecer. E aqui ele fala um pouco sobre a fé que eu e você precisamos ter para viver essa dependência de Deus. Mas, de novo, a minha fé só será exercitada, a minha fé só será real quando eu ler a palavra de Deus, quando eu orar a Deus, quando eu conversar com Deus e quando eu conhecer de fato a esse Deus, para saber que Ele é real, para saber que Ele é Deus de provisão, então eu vou confiar nele. Deus aqui se revela a Samuel. E Deus fala assim para Samuel: Deus é justo, gente. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus diz assim: até quando terás pena de Saul? Está lá em 1 Samuel 16:1, se depois você quiser ver lá. Até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado, Deus tinha rejeitado Saul, para que não reine sobre Israel. Encha um chifre de azeite e vem e enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Deus está olhando aqui para a situação toda, e aqui a gente vai falar de Davi, tá? Eu estou trazendo o contexto para você entender que Davi, coitadinho, menininho, pequenininho lá, que a gente fala, né? Valente, estava lá no meio do campo, cuidando lá do rebanho, mas que era um homem e foi um homem segundo o coração de Deus, que enquanto Davi estava lá na sua inocência, cuidando do seu rebanho, muito sossegado, Deus tinha planos para ele. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, sem ser triunfalista, sem trazer uma ideia mentirosa para você, mas todos nós que estamos aqui nessa noite, você que nos acompanha neste culto agora, onde você está na tua casa, eu quero que você tenha uma certeza na sua vida. Deus tem um projeto para você. Você não nasceu para viver no acaso, só no trabalho, para casa, cuida de filho, embora tudo isso seja glorioso e honroso, mas Deus tem um projeto maior na sua vida ligado a Ele. E talvez não seja como aqui o do próprio rei de Davi em ser rei, mas um projeto que Deus tem e que eu e você precisamos estar conectados para entender. E se nós estivermos na obediência, se eu e você que estamos aqui, e se você que nos acompanha, neste momento está cheio de interrogação, mas se você tem obedecido a Deus, eu quero dizer para você, confia, porque Deus em algum momento junta a coxa de retalho, e você vai olhar para trás e você vai dizer assim: era isso que o Senhor queria fazer. Era este o propósito. Não importa, gente, qual é a circunstância daquilo que Deus está fazendo, mas aquilo que Ele faz é melhor. Então Deus ordena a Samuel: vai a Belém e ali encontrará o homem da minha escolha. Interessante ver como o projeto de Deus se desenrola. Deus dá presta atenção aqui no Samuel, né? Não discute muito, fala assim: vai, agora vai fazer o que eu tenho para fazer para cuidar do povo de Israel. No 16:2, né, Deus diz: já escolhi um rei para mim. Não foi o povo que escolheu esse homem, ele é o meu escolhido. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Ontem eu estava preparando essa pregação, ontem de manhã eu acho, e aí eu comecei a rir disso aqui. Porque às vezes, Deus está falando comigo, com você, e a gente se enche de temor. Senhor, mas se eu fizer isso, como vai ser? Senhor, se eu fizer daquele jeito, como vai ser? E Deus aqui está dizendo para ele assim: Samuel, vai, pega um chifre, enche de azeite e vai onde eu vou te mandar, e lá eu vou te mostrar. E não é o povo, não é o homem que o povo escolhe, mas é o homem que eu escolho. E Samuel aqui, ouvindo a Deus, ainda assim se enche de medo. E aqui para mim, na minha experiência, na minha vida pessoal, como foi difícil o momento em que eu ouvi de Deus aquilo que de fato Deus queria na minha história, e como foi difícil, eu creio que para você também, viver a dependência de Deus e viver aquilo que Deus tinha. Mas eu posso garantir para você
que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como a gente sempre fala em todos os cultos. Que embora eu e você possamos olhar no momento e encher o nosso coração de temor, mas aquilo que Deus quer, de fato, é algo que vai ser, né, segundo a vontade dele. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, então, agora, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, e nós vamos ler a partir do verso 1, e a gente vai refletir sobre este texto rapidamente, olhando aqui Davi como, então, o improvável na visão do homem. Então, 1 Samuel, capítulo 16, no verso 1, o Senhor disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite, leva com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele vai me matar. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você já foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus... Gente, só um pouquinho, eu acho que o meu tablet está despertando alguma coisa aqui. Só um pouquinho. Não é aqui. É aqui, tá, me perdoem. Continuando aqui no verso 5. No verso 4, Samuel fez o que o Senhor Deus tinha enviado e foi a Belém. E quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: esse homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência e nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham com a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel, mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. 7 dos seus filhos vieram até ele, e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum deles. E Samuel pergunta então a Jessé: você não tem mais nenhum filho? E aí Jessé respondeu: tenho um caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então manda chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. A gente tem aqui a descrição deste texto, e quando nós trazemos Davi como um dos improváveis, porque nem o seu pai acreditava nele, nem o seu pai, que tinha lá aquela quantidade de filhos, quando vem alguém enviado por Deus para escolher alguém para ser o rei, o pai traz todos os seus, que na visão do pai, no olhar do pai, eram os perfeitos, ou aqueles que tinham condição, aqueles que poderiam exercer, mas então chega um momento em que Samuel, orientado por Deus, olha aquela quantidade de pessoas e diz assim: não é nenhum desses. E aí, se Samuel estivesse aqui hoje, né, se fosse nesse tempo, Samuel poderia dizer assim: eu quero aquele que seria o improvável, aquele que você, Jessé, não acredita, aquele que vocês, irmãos dele, não acreditam, mas é exatamente ele que eu quero usar. E aí eu pergunto para você: existem pessoas que passaram pela sua vida, que talvez te trataram como Jessé tratou aqui Davi? Talvez em algum momento na tua história você teve alguém que te deu um desvalor, ou olhou para você e não acreditou na tua capacidade de fazer alguma coisa.
É muito interessante porque quando nós olhamos os modelos mentais, o que são modelos mentais? São coisas que nós ouvimos ao longo da nossa vida e que a gente carrega como uma caixinha embaixo do braço e que quando vem os desafios, se alguém disse alguma coisa negativa sobre nós, a gente arranca aquela certidão que alguém nos disse e a gente olha e diz assim, realmente eu não sou capaz, porque alguém algum dia disse. E essas pregações nesses dias estão desmanchando ou derrubando na autoridade do nome de Jesus toda palavra que pode ter sido dita contrária à sua vida, diante daquilo que Deus quer fazer sobre e através da sua vida. Aquilo que Deus tem para você fazer na sua vida ou através da sua vida, ninguém pode tirar exceto você mesmo. Você é o único que pode olhar diante dos desafios do Senhor e dizer assim, Deus, eu ouvi palavras, eu não acreditei, eu estou ouvindo aqui o pastor falar disso, mas ainda assim eu prefiro acreditar nas mentiras, porque eu não tenho coragem de reagir e viver diferente daquilo que eu estou escutando. Alguns de nós vamos passar uma história inteira e vamos chegar no fim da nossa vida e vamos olhar atrás nos lamentando. E talvez a gente chegue diante de Deus dizendo assim, ai Senhor, não sei se vai acontecer, tá gente? Eu não sei se a gente vai poder fazer isso. Eu estou aqui, tendo, como que o Antônio fala, eu estou usando aqui uma licença poética. Mas talvez alguns de nós vamos chegar diante do Senhor e dizer assim, ai Senhor, eu fui um coitado. E Ele vai dizer assim, foi coitado porque quis, porque eu te avisei inúmeras vezes que eu era o seu Deus, e que eu poderia fazer diferente, e que eu tinha propósito diferente para a sua vida, e você não se permitiu experimentar aquilo que eu tinha para você fazer. Sabe, quando eu e você nos colocamos como improváveis, me perdoe, mas alguns de nós gostamos de ser vítimas, alguns de nós gostamos de nos lamentar, alguns de nós preferimos essas muletas, porque nós estamos acostumadas com elas. Ai Senhor, eu sou um coitado e eu vou me arrastar. Mas Deus tem propósito diferente para a minha vida e para a sua. E nós podemos largar essas muletas, e mesmo que seja como criança, aprendendo a dar os primeiros passos, mas pedir assim, Senhor, me sustenta e me ajuda a dar passos diferentes. E eu não tenho dúvida que Deus fará. Porque Deus não nos fez para sermos coitados, gente, nos cantos da vida. Deus não nos fez para sermos inferiores uns aos outros. Deus não nos fez para ficarmos nos lamentando como se a gente fosse o resto. Ah, eu sou o pior dos piores. Não! Você só será se assim você quiser. Sabe, pode ser que Deus dote algumas pessoas com capacidades diferentes da minha e da sua. Alguns de nós temos capacidades diferentes uns dos outros, mas todos são valores colocados por Deus. Então nós precisamos nos olhar e entender que se Deus nos amou tanto, ao ponto de entregar o seu Filho, por amor a mim e a você, Ele não fez isso para a gente viver subjugado, sob opressão, viver por este mundo se colocando como vítima no mundo. Sabe, eu não gosto, tem algo assim que me estressa, é ver um cristão se colocando como vítima em nome de Jesus. Não pode pertencer a mim e a você esse comportamento. A gente precisa agir diferente, a gente precisa olhar e entender que nós temos um Deus gigante, mas não para nos colocar num pedestal. Eu não estou aqui vendendo a ideia de que eu e você, por sermos cristãos, somos melhores que os outros. Não! Eu só quero que você entenda que você tem valor. E o teu valor para Deus é para que você possa render fruto para Ele. Que nós possamos viver, sair da nossa caixinha de coitadismo e viver para glorificar o nome dEle. Se Davi aqui, talvez, quando o pai dele mandou chamar ele, imagina o que Davi poderia ter feito aqui. Imagina lá Davi chegando na casa, está lá os irmãos dele lá em pé, de cara fechada, né? Imagina todo mundo de bico. E aí está lá Jessé, olhando, né? E aí quando Samuel fala assim, é esse. Aí Davi podia dizer assim, então tá, se eu fui o último também não quero. Se eu fui o último também, então eu não vou. Às vezes a gente não age assim, como criança, né? Estava lá a oportunidade, Deus não me interessa, gente. A gente precisa agir de uma forma mais inteligente nas coisas de Deus. O demônio olha o meu e o seu coração, nos nossos mimimi, nessas coisinhas que nos prendem, e ele sempre vai prover para que eu e você ficamos olhando com cara de ressentido, olhando para a história como se a gente fosse de fato um coitado. Está vendo? Ó, aquilo já aconteceu. Muitas vezes a gente dá brecha para Satanás nos colocar cada vez mais num canto, e é exatamente isso que ele quer. Ele vai nos oprimir, ele vai mostrar que nós não somos nada, e quando a gente menos percebe, é como se a gente tivesse com uma corrente no pescoço, e ele nos dominando, e nós precisamos nos libertar disso, para a honra e glória do nosso Senhor.
quando a gente está liberto dessas amarras, dessas palavras mentirosas, né, dessas coisas que nos fazem sentir improváveis aos olhos do mundo. E se você entender nessa noite que você é provável sim aos olhos de Deus, que você tem valor sim aos olhos de Deus, que Deus não te fez para ser um coitado, eu creio que isso muda no meu coração, isso mudou. Mudou a minha história, mudou o sentido de vida. E às vezes nós substituímos as nossas dores, que são reais, eu não estou ignorando. Mas a gente substitui isso às vezes pelo trabalho, pelo dinheiro, por tanta coisa. Mas Deus tem um valor especial para mim e para você. Né? Nós temos um valor especial. E basta a gente então obedecer, ouvir, entender e obedecer. Por trás desse cenário todo aqui que tem Davi, né, ele não sabia nada de Samuel, ele não sabia nada do que Deus estava fazendo. Davi estava lá muito tranquilo, cuidando do seu gado, como eu e você muitas vezes estamos lá cuidando do nosso dia a dia, do nosso arroz com feijão, e Deus está lá preparando uma surpresa. E vai chegar o momento que Deus vai dizer assim: Vera, levanta, que nós vamos fazer coxinha para não sei o quê. Marlene, levanta, e Deus vai chamando a gente para esse movimento, sabe, isso nos traz valor, isso nos traz sentido, isso nos traz alegria, e nós precisamos estarmos conectados para ouvir esse chamado de Deus, né? O que Davi estava fazendo neste momento? Estava lá, cuidando de ovelhas, basicamente lá na roça, escondidinho, talvez sentado embaixo de uma sombra, né, com uma moringa, um copinho de água, olhando as ovelhas, e aí vem um chamado: corre, Davi! Corre, que Deus tem propósito diferente para a tua história. Quando Deus chama assim, o frio na barriga é gigante. Eu tenho uma teoria que eu não posso dizer, né, que é bíblica, mas é algo que eu creio que é realmente de Deus. Quando eu e você, em algum momento, dissermos assim: Senhor, usa a minha vida segundo a sua vontade. Deus não é Deus que brinca. Ele viu a minha entrega e a sua. E Deus vai fazer. Se eu e você fizermos essa declaração a Ele, e em algum momento nós fugirmos, Deus vai permitir que o estreito venha para a gente voltar ao centro da vontade dEle. Sabe, essa é a minha experiência enquanto servo de Deus, enquanto pastor, vivendo esses 4 anos e meio como pastor nesta igreja. Fugi o quanto pude dessa responsabilidade. E Deus sabe disso, e a Tânia sabe disso, a minha esposa sabe disso. Até o momento em que Deus permitiu que tudo, eu uso um termo assim, que Deus colocou um funil na minha história, para que eu então pudesse entender de fato o propósito de Deus e viver o propósito dEle. Às vezes, quando a gente está se debatendo muito, irmãos, às vezes quando a nossa vida parece que não está caminhando, às vezes quando parece que a nossa história está se arrastando, sabe quando às vezes parece que você faz, nada acontece? Para tudo. Vai dobrar o joelho, vai falar lá assim: Deus, eu estou no centro da sua vontade? Deus, eu estou fazendo o que o Senhor quer? Deus, eu estou seguindo as suas orientações, eu estou sendo mais um Jonas na barriga dos peixes aí pelo mundo, fazendo aquilo que eu acho que devo fazer? Eu e você conhecemos a palavra de Deus, nós não somos tolos não. Nós sabemos aquilo que Deus quer, aquilo que Deus está falando. A gente foge porque a gente quer ser teimoso. Às vezes nós agimos como adolescente, mas às vezes já com nossos 50, 60, a gente continua rebeldezinho, tentando fazer segundo a nossa vontade. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que a gente possa parar para ouvir. O homem escolhe e Deus corrige. Neste caso aqui, neste texto que nós estamos vendo, quando Samuel chega lá na casa de Jessé, Jessé faz segundo o olhar dele, como eu e você fazemos às vezes. Escolhe lá o Gabriel, que é o mais alto. Né? Vai lá, o Robson é o mais forte. Vamos escolher segundo a nossa visão. Mas a visão de Deus é diferente. E sabe por que é maravilhoso isso? Talvez porque alguém que um dia olhou para mim e para você e não nos deu crédito nenhum, nós podemos dispensar o não crédito que não nos foi dado, porque Deus coloca crédito sobre a minha vida e sobre a sua. Deus olha para mim e para você de forma diferente. Deus olha para mim e para você, e se nós permitirmos, Ele vai ressaltar, e não para que a gente se ache. Eu não estou aqui de novo, gente, fazendo uma pregação triunfalista. Mas Deus vai mostrar para mim e para você que nós temos valor sim, que nós temos dons, que nós temos talentos, que nós somos especiais. De novo, se nós não fôssemos especiais, Deus não teria permitido que o seu filho morresse na cruz por mim e por você. É tão básico quanto entender a cruz. Então a gente precisa se despertar.
nós precisamos nos alegrar, nós precisamos olhar e entender que isso é verdade sobre a minha vida e sobre a sua. Aqui o texto quando fala, né? O Senhor diz a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Como está o seu coração diante de Deus? Qual o tamanho da sua entrega diante de Deus? O quanto você deseja ter essa relação com Deus? O quanto você deseja de fato viver como se não, né? Viver entendendo que a sua vida só tem um real propósito quando você coloca o Senhor em primeiro lugar. Quando você vive essa experiência dessa forma, Deus vem com provisão. Para Deus não vai importar o seu trabalho, não vai importar a sua idade, não vai importar a sua cor, não vai importar a sua formação. Tudo isso é importante, gente, na vida. Tudo isso é importante. Estudar é importante, trabalhar é importante, estar bem arrumadinho é importante, tudo é importante. Mas Deus vai olhar para mim e para você não como os homens olham. Deus vai olhar o nosso coração. E é interessante a gente entender que Deus, quando criou a mim e a você, Ele nos criou de um jeito, e Ele sabe o jeitão que a gente tem. Então Ele sabe o que você tem para entregar. Não tente negar a Ele. Ah, Senhor, mas eu nem sei fazer isso. Eu imagino dizer assim, presta atenção, rapaz. Fui eu que te fiz. Fui eu que te formei. Eu sei o que você tem para entregar. E aí Deus, eu creio que Ele espera de nós, né, essa rendição e essa entrega. 1 Samuel 16, 10 e 11, assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum deles. E aí Samuel pergunta, como a gente já viu no texto, tem mais algum? Tem mais alguém aí, Jessé, que você não está, né, você está escondendo de mim? E aí imagina Deus dizendo assim para você, nisso que você está colocando para mim, não tem mais nada? Será que não tem mais nada para você entregar? Será que você não está aí, a gente fala negando leite, né? Você não está aí escondendo o ouro? Você não está direcionando para um lugar errado aquilo que eu entreguei para você? Quando nós começamos a entender, e a pregação de hoje de manhã, Deus falou tanto comigo que vocês não têm noção. Quanto Deus, estava falando para a Aline agora há pouco, como Deus ministrou a minha vida, preparando aquela pregação e pregando ela hoje de manhã. Quando eu entendo a cruz, quando eu entendo a crucificação de Jesus, quando eu entendo que isso foi por amor, e eu disse hoje de manhã, sabe por que Cristo suportou a cruz? Porque Ele não suportaria passar a eternidade sem você. Cristo suportou a cruz porque Ele não quer viver lá na eternidade sem ter você próximo. E aí eu disse na pregação hoje de manhã, se você está sofrendo com baixa estima, se você está se achando pequeno, olhe para essa declaração que Deus coloca na cruz através de Jesus e entenda que você tem um valor. Eu não sei se você consegue entender a profundidade disso que eu estou falando para você, mas é muito profundo. É muito profundo. Você é amado por Deus, como a sua esposa, o seu marido e os seus filhos, os seus amigos nunca te amarão. Ninguém vai te amar como Deus te ama, ninguém neste mundo. Ninguém vai te amar e ninguém jamais dará expressão de amor a você como Ele deu. Você consegue crer nisso e sentir, né, de verdade como isso é real? Se eu entendo que isso é real, se eu entendo que Ele me amou tanto, então por que eu vou ficar me lamentando na história sabendo que Ele está vivo, que Ele está aqui, que Ele está aí com você e que Ele está cuidando de nós? Não faz diferença na sua história? Na minha faz. Ah, então tá, Deus me amou tanto, Jesus morreu por mim, mas eu vou ficar me lamentando aqui na vida. Não, gente. Misericórdia. De novo, tem problema aqui? Ai, como tem. Tem batalha espiritual gigante. A todo tempo o demônio está tentando destruir a minha vida, a sua, a minha casa é a sua. Tem problema financeiro? Ainda mais quando a gente gasta demais, mas às vezes quando não gasta também tem. Tem problema de saúde? Tem. Tem problemas emocionais? Tem. Mas tem um Deus maior do que todos eles. E que olha para mim e para você e que Ele nos pega no colo e Ele fala assim, deixa eu cuidar de você. Você não é um improvável. Você é aquele que eu desejei. Você é aquele que eu criei, você é aquele que eu amei e você é aquele que eu tenho sustentado. Então, descansa nos meus braços. Esse é o convite. Olhar para a nossa história, entender que talvez alguém até possa ter desvalorizado,
mas entender que o maior valor que eu e você podemos receber, esse valor vai vir dele, que é o nosso Deus, o nosso Salvador. Samuel não teve dúvidas quando ele viu Davi. Samuel não teve dúvidas. Quando Deus fala comigo e com você, quando é de fato Deus que está falando, nós não temos dúvida. Já experimentou? Você já experimentou esta sensação de saber quando Deus está falando contigo? Quando é algo de Deus, mesmo que você não queira? Às vezes, algumas pessoas chegam para mim no gabinete e dizem assim, pastor, eu queria, vamos lá, namoro, ou sei lá, qualquer outra coisa. Queria fazer isso, mas olha só, acho que Deus está falando, porque fulano disse, porque ciclano disse, não. A gente cria situações para nos enganar, dizendo que Deus está falando. Quando Deus fala comigo e com você, a gente tem plena convicção de que é Ele que está falando, isso não traz dúvida. Aquilo que vem de Deus traz paz, a paz que excede a todo entendimento. Aquilo que Deus fala com a gente, por exemplo, eu me lembro, e desculpa eu trazer isso sempre, mas é a minha história, né? E como pastor dessa igreja, e essa história está sendo concretizada aqui, eu me lembro que naquela sexta-feira, depois que eu saí do meu último trabalho, que eu estava 3 dias numa cama, chorando, numa depressão profunda, a Tânia chega da escola, senta na cama e ela põe a mão na minha cabeça e ela diz, o que eu tenho que fazer para você levantar dessa cama? Eu disse para ela, eu entendi que chegou a hora de nós vivermos exclusivamente de ministério. E ela disse, eu também entendo que não tem mais para onde fugir. Eu disse para ela, não tem mais para onde correr, não tem mais força para lutar. E nós dobramos o nosso joelho na nossa cama naquela tarde de sexta-feira e nós oramos a Deus dizendo assim, Senhor, nos leva onde o Senhor quer, para viver como o Senhor quer, para viver o que o Senhor quer, para ganhar o salário que o Senhor quiser, porque nós não temos mais como fugir de Ti. E na sequência dessa entrega tão louca, veio uma paz no meu coração e no dela, que eu nunca talvez tenha experimentado, mesmo não sabendo, não tinha noção da igreja aqui ainda, gente, naquele momento, eu já contei isso aqui inúmeras vezes, eu não tinha noção para onde o Senhor nos enviaria, não tinha, nem eu e nem ela, e as meninas estavam no retiro, só estávamos nós dois em casa, mas a necessidade da entrega, e a entrega que aconteceu trouxe a paz, que excedeu ao meu e ao entendimento dela, e a gente pôde viver então a dispensação de Deus. Ontem a gente estava em casa falando sobre isso. Como deu medo vir para cá? Como deu medo chegar aqui? Mas Deus sustentou e tem sustentado e vai nos sustentar enquanto Ele nos quiser aqui. Assim como Ele te sustenta, assim como Ele te cuida, assim como Ele te conduz, onde Ele quer, quando você de fato perguntar a Ele. E aí, estou aqui pensando, né? De repente alguém está tentando criar alguma situação para você viver algo diferente de Deus. Fala com Deus. Senhor, estão tentando criar situações que, se não é da tua vontade, que não aconteça. Que venha sobre a minha vida somente a sua vontade e não a de outros, porque eu quero obedecer a ti. E Deus, eu não tenho dúvida que Ele fará. Para nós encerrarmos a nossa reflexão dessa noite, né, quando vem aqui para Davi, o convite para Davi, gente, era sair do pasto para ser rei. Não é gigante? É do pastor de ovelha para ser rei. Olha o status. E aí, legal, porque eu estava lendo lá um livro que fala sobre isso, e o autor lá diz assim, Davi não saiu já na sequência da unção ali, do óleo, ele não foi para o shopping procurar a capa dourada, o sapato bonito e uma coroa legal. Né? Vou agora me colocar como rei, cadê minha cadeira? Davi voltou para o trabalho. Davi voltou para cuidar. Davi serviu a Saul. Davi obedeceu ainda a seu pai. O que eu quero dizer com isso é naquilo que Deus chama, mesmo sendo eu e você improvável, não nos dá direito de sermos mais do que os outros, porque nós não somos. Não se ache, em nome de Jesus, por nada que você fizer para honra e glória dele, pelo contrário. Nós somos orientados a sermos os últimos, sempre os últimos. Saul, com as suas perturbações, pediu para Davi ir lá tocar para ele, Davi obedeceu. Davi já era rei, mas é assim que Deus vai fazer. Para nós encerrarmos 3 pontos, para ser um verdadeiro improvável. E aí você somos improváveis, tá? Mas se alegre com isso, porque aos olhos de Deus nós não somos. Para ser um verdadeiro improvável, fique atento. Fique atento, de coração aberto, e fique preparado. Quando você menos esperar, Deus fará surpresas na tua vida. Você crê?
É Ele que faz. E Ele faz do jeito dEle. E Ele faz da forma dEle. A gente precisa se alegrar. Nosso coração precisa estar motivado com isso. Eu imagino Deus lá do céu olhando para mim e para você aqui nessa noite, olhando para você na sua casa. Eu imagino Deus olhando a gente, ouvindo essa palavra e a gente tentando se reanimar, né? Porque é isso que essa palavra fez comigo ontem e está fazendo agora. E eu imagino Deus olhando e dizendo assim, vai lá, se alegra. Talvez você não está entendendo a coxa de retalho, eu ainda estou pegando a linha, tem pedaço em cada canto, tem pano que eu não cortei ainda. Vai doer um pouquinho para cortar, mas se alegre. Eu estou no controle da sua história. E quando eu juntar a coxa, ela será perfeita. E você olhará e você dizer assim, uau! Era isso que Deus queria fazer. Hoje eu posso dizer isso. Então, fique alerta. Segunda coisa, as coisas de Deus são simples, práticas. As coisas de Deus não tem muito mistério não, tá? Se vier com muito mistério, muito recadinho, vigia. As coisas de Deus são objetivas e são práticas. Se as coisas vierem confusas, cai fora, porque não é de Deus. Não tente adivinhar as escolhas de Deus, simplesmente se disponibilize e obedeça. Então agora eu vou lá para casa, dobrar o joelho e vou fazer um jejum, porque eu quero que Deus me revele. Não! Ele não vai mostrar. Ele vai mostrar se Ele quiser. Mas Ele não tem obrigação. Eu e você somos servos, o Senhor é Ele. Simplesmente creia e siga. Ele diria assim, siga o fluxo, siga o rio. Obedeça. Ele está trazendo paz no teu coração, no caminho, então siga, continua. Terceiro, Ele escolhe. Ele te escolhe, Ele já te separou. Ele já te viu lá no seu campo. Ele já te viu na sua casa. Na verdade, Ele te viu quando nada ainda existia. A lembrança disso toca o meu coração. Lá no Salmo 139 diz assim que antes que tudo existisse, Deus já tinha projetado você. De novo, você se sente desamado nessa noite? Você se sente inferiorizado nessa noite? Você acha que essa palavra do Salmo 139 não é o suficiente para você entender que você é alguém de fato com valor aos olhos de Deus? E que você precisa mudar a tua postura com relação a isso e se levantar para servir a Ele, para obedecer a Ele, para caminhar com Ele, porque é a melhor opção que você pode fazer. Ele já te escolheu. Ele já te separou. Como eu disse, quando Ele desenhou, quando Ele te moldou, Ele já sabia o que Ele estava colocando em você. Qual é o teu potencial, qual é o teu dom, qual é o teu jeitão, qual é aquilo que você pode fazer. E Ele sabe exatamente o que você tem para entregar para Ele. Ele já te separou e neste momento Ele olha para nós aqui, Ele olha você na tua casa. E Ele sabe exatamente o que está indo no teu coração. Ele sabe exatamente quais são os temores que te tomam nesse momento. Mas Ele sabe até onde o teu coração está disposto a colocar tudo isso por terra para obedecer única e exclusivamente a Ele. Quarto e último ponto. Quando Ele te enviar, ou quando Ele te chamar, para ser ou o Samuel que vai levar a palavra, ou o Davi que vai receber a palavra, simplesmente diga assim, Senhor, eis-me aqui. Diante desses textos e dessas pregações que nós temos feito sobre os improváveis, quando eu trago aqui para você um Davi, que aos olhos até do seu pai e dos seus irmãos seria um improvável, mas que a gente viu desde o tempo de Saul ainda reinando, Deus já preparava o reinado de Davi. E nós temos na Bíblia a citação que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que errou como eu e você. Um homem que fez um monte de bobagem como eu e você. Um homem que fez coisas que talvez nem eu e você fizemos. A gente faz outras piores. Mas ainda assim, Deus se alegrou na obediência de Davi. Eu me lembro que nessa série de pregações sobre Davi, que eu acho que eu fiz há uns 3 anos atrás, a gente falava que em cada bobagem que Davi fazia, havia um pedido de arrependimento e de perdão na sequência. Este Deus, nessa noite, que mostrou para você, através do que nós ouvimos aqui, do tamanho do amor de Deus para você, que você pode ter escutado que você é improvável nesta terra, mas aos olhos de Deus não existe, você é exatamente quem Ele quis. E a história que Ele escreveu para você ainda está contando. Cada dia que pinga para você viver, ainda Ele tem história para mim e para você.
Você está vivendo no centro da vontade de Deus? Você está vivendo os dias segundo a vontade dEle? Se sim, glória a Ele. Se não, levanta, toma o teu caminho e obedece ao Senhor. Quero encerrar essa oração, esse culto, orando com você. Vou pedir para o pessoal do louvor já vir aqui na frente. Eu já orei no começo deste culto, quando a Aline estava nos ministrando. Deus falou muito no meu coração naquele momento sobre a crer. E aquele louvor tinha tudo a ver com isso, né? A gente começa aquela canção dizendo que a gente não precisa temer, que esse Deus cuida. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me levar. É isso, né, Aline, a letra? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. E de fato, esse Deus não deixa. E Ele não vai deixar enquanto eu e você obedecermos a Ele. Nós precisamos entregar, nós precisamos descansar. A gente precisa colocar de fato nas mãos dEle e crer que Ele é real, que Ele existe, que Ele nos ama, que Ele está nos cuidando e que se nós obedecermos, nós veremos de fato a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Você crê nisso nessa noite? Louvado seja Ele. Vamos orar? Pai, nessa noite nós te adoramos. Te agradecemos porque a Tua palavra é clara no meu coração e de cada um aqui. O Senhor ministrou muito a minha vida ontem quando eu preparava essa pregação. E o Senhor ministrou mais uma vez agora, enchendo os meus olhos e o meu coração, e eu creio que dos meus irmãos aqui, na certeza de que nós não estamos soltos, não estamos sozinhos, que embora tenha luta aqui, mas o Senhor continua cuidando de nós. De que as palavras negativas que nos talvez levaram a pensar que fôssemos improváveis, foram colocadas por terra nessa noite em nome de Jesus, porque nós entendemos que nós temos valor para o Senhor. O Senhor provou, o Senhor não só disse que nos amava, mas o Senhor provou o seu amor por nós, quando o Senhor permitiu que o seu Filho, Deus, Jesus, fosse à cruz, por amor a cada um de nós. Enche nessa noite o nosso coração dessa certeza. Trilha o nosso caminho para andarmos nesta convicção. Muda a nossa história. Se alguém aqui nessa noite no templo ou nos lares colocam diante do Senhor situações assim, mais uma vez eu peço que o Senhor se revele, que o Senhor se mostre, que o Senhor mude a história, acenda, Deus, flashes, luzes, mostra a cada um. Traz, ó Deus, a convicção. E que a fé destes possam ser alimentada em cada vitória que o Senhor acrescenta, em cada batalha que não venceu, mas que sentiu a Tua presença, em cada choro da noite, mas uma alegria na manhã seguinte, e que nós possamos viver cada dia da nossa vida para honrar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela forma maravilhosa que o Senhor fala conosco, e que nós possamos ir para casa experimentando dessa paz que o mundo não conhece. Conduz a nossa vida. Se alguém aqui nessa noite colocou todas as interrogações diante do Senhor, se alguém aqui nessa noite mostrou ao Senhor situações que não quer viver, mas que não está tendo opção, se não é propósito do Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar a história, assim como o Senhor mudou a minha. Eu me lembro, Deus, que tantas vezes no meu trabalho, no banco onde eu estava, muitas vezes o meu coração se enchia do desejo de viver o que vivo hoje. E eu achei que isso nunca aconteceria. E o Senhor fez no seu tempo, da sua forma, do seu jeito. Ah, claro que foi com dor. Sempre. Mas experimentar a Tua vontade é a melhor opção, não só para mim, mas para cada um de nós. Derramando a Tua graça sobre o Teu povo nessa noite. E nos leva ao centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor te dê paz, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te abençoe todos os dias dessa semana. Abra os teus olhos, se alegre, o Deus Criador dos céus e da terra está cuidando de você. Amém?